2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Bendito seja o nome do Senhor. Amado irmão, ouvinte da palavra do Senhor, quero, na direção do Espírito Santo, vos trazer uma mensagem que tem por título Reconhecendo a Deus em meio às tribulações. Nós lemos um texto que fala muito bem sobre isso, que nós podemos ser atribulados, que nós podemos ser perseguidos, que nós podemos passar por situações difíceis, mas que haverá um limite, pois o limite foi estabelecido por Deus. É muito fácil, amado, reconhecer Deus na nossa vida quando tudo está bem. É muito fácil reconhecer a Deus quando há saúde. É muito fácil reconhecer a Deus quando há fartura no bolso e na casa. É muito fácil reconhecer Deus quando há bonança. Nós falamos, Deus é bom, Deus é comigo, Deus é maravilhoso. Quando tudo está bem, amado, nós andamos sorrindo à toa, acordamos alegre, satisfeito, damos bom dia para o vizinho, bom dia na padaria, bom dia ali, bom dia aqui, é uma maravilha. Mas, querido, nós temos que aprender a reconhecer Deus também na nossa vida, quando nós estamos passando por momentos difíceis. É preciso reconhecer a Deus na hora da dor. É preciso reconhecer a Deus na hora da enfermidade. É preciso reconhecer a Deus na hora da escassez. Quando nós estamos passando um deserto, quando a terra está árida e nenhuma semente que você planta ou joga brota ou frutifica. É preciso reconhecer a Deus, amados, nos momentos difíceis e também dizer, Deus é comigo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você não pode medir o Deus estar com você ou não pela situação que você está vivendo ou pelo momento que você está passando, não. Agora eu tenho um segredo para te dizer, guarda esse segredo no seu coração. São nesses momentos, amados, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, nos momentos do deserto, aonde Deus se manifesta poderosamente na nossa vida. Aleluia! São nesses momentos, amados, que Deus mais se manifesta. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Quando Israel saiu do Egito e começou a caminhar no deserto, Israel viu o maná cair do céu, Israel viu a água sair da rocha, Israel viu a nuvem que cobriu o sol para protegê-los do calor, Israel viu a coluna de fogo que os guiava à noite no deserto. Eles viram os milagres, eles viram os prodígios, eles viram o poder de Deus no momento de dificuldade. Querido, querida, é preciso reconhecer a Deus. La cantora balabacaba subindo canto. Nós temos que aprender, amado, a reconhecer Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso, discorrendo um pouco a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para falar em quais momentos da nossa vida nós precisamos reconhecer Deus. Quem sabe você que vai adquirir essa mensagem, quem sabe alguém vai te presentear com ela, e você, ao colocá-la no seu aparelho para ouvir, você vai começar a ver Deus falar com você. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, você não consegue ver Deus na sua vida mais. Talvez você esteja pensando, Deus não está mais comigo porque eu estou passando por esse problema, Deus não está mais comigo porque eu estou passando por essa situação, Deus me abandonou. Não é nada disso. Você não está com o seu foco, você está com Mical, olhando na janela errada. Há outras janelas para você olhar, e eu tenho certeza que se você procurar outra janela, você vai começar a ver Deus mesmo nesse momento difícil. Primeira situação que nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida é em meio às injustiças que nós sofremos. E para falar de injustiças sofridas, nada melhor do que a vida de um homem, de um jovem chamado José. Gênesis 37 ao 50 nos fala da vida desse homem, desse menino escolhido por Deus. José, amado, para você ter uma ideia, ele era odiado pelos seus irmãos. José, ele foi preso por seus irmãos numa cisterna.
Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu pai, Jacó, amava mais a ele. E os seus irmãos tinham inveja, ciúme e ódio dele. Depois de seus irmãos prenderem José, seus irmãos vendem José como escravo. E ele vai para um povo distante, lá para o Egito. Depois ele é preso na prisão por rejeitar o pecado. A sua senhora tenta se deitar com ele, ele foge dela. Ele diz não à tentação e foge. E fez um feito bom, um feito glorioso, um feito que engrandeceu o nome de Deus. Mas por causa disso, ele foi para a prisão, injustamente. E na prisão ele foi esquecido, porque ao revelar o sonho do copeiro, do padeiro mor de Faraó, não se lembraram dele. E ele ficou na prisão 2 anos. Isso tudo, amado, levou 13 anos na vida de José. 13 anos vivendo injustamente, longe dos irmãos, longe do pai, traído pelos irmãos. José tinha tudo no coração para ter um coração revoltado. José tinha tudo para dizer: Deus se esqueceu de mim. Os sonhos que Deus me deu, as promessas que Deus me deu, não serviram de nada, não servem para nada. Mas não foi bem assim, querido. Gênesis capítulo 39, versículo 2, a Bíblia diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Mesmo na dificuldade, mesmo no meio da injustiça, diz a Bíblia que José veio a ser homem próspero. Por quê? Porque José reconhecia Deus na vida dele. Não foi só quando estava com seu pai, gozando de uma boa mesa alimentar, no meio do seio da sua família alegremente, não. Mas José, ele reconhecia Deus mesmo na prisão. José reconhecia Deus mesmo vivendo como escravo. José tinha um Deus no céu que não o abandonou, nem ele abandonou o seu Deus. Ele falava do seu Deus, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que havia uma promessa. Gênesis 39, verso 1 diz: o Senhor era com José e o carcereiro lhe confiou a prisão. Ele estava preso numa prisão e o carcereiro coloca todo o domínio, todo o comando da prisão nas mãos de José. Isso é Deus. Em Gênesis 45, versos 7 e 8, depois de José ter sido levantado governador do Egito, José encontra seus irmãos e José fala que ele reconhecia Deus em tudo. Ele diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaram para cá, mas foi Deus. José estava aqui reconhecendo que tudo aquilo que ele passou, Deus o conduziu. Para quê? Para que uma grande obra fosse feita. Talvez, amado, você hoje que me ouve está passando por injustiças, está sendo injustiçado no seu trabalho, está sendo injustiçado na sua casa, está sendo injustiçado na sua igreja, no seu ministério, e você não sabe o que está acontecendo. Você fala: ah, mas Deus se esqueceu de mim, ah, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Jesus não merecia cruz, Jesus não merecia chicotadas, Jesus não merecia traição, mas ele passou por tudo isso para que uma grande obra fosse feita e você e eu fôssemos salvos. Quem sabe hoje você está passando por tudo isso, porque Deus quer dar a você um crescimento, meu amado, um crescimento, minha amada, amadurecer a sua vida, porque Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Oh, la cantora balabarras. Oh, é preciso reconhecer a Deus em minhas injustiças. Comece a reconhecer a Deus nessa situação, meu amado. Comece a glorificar a Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. Para de murmurar, para de reclamar, para de blasfemar, porque isso traz derrota para a sua vida. Mas comece a dar glórias. Comece a exaltar o nome do Cordeiro, o nome do Senhor, e a declarar a soberania dele sobre a sua vida. Reconheça a Deus nessa injustiça. Precisamos também reconhecer Deus aonde? Precisamos reconhecer Deus em meio às provações. Gênesis 22 vai falar sobre isso. Abraão, amado, ele é chamado amigo de Deus. Isaías 41, verso 8, a Bíblia diz que ele é chamado de amigo de Deus. Deus chama Abraão de seu amigo. Abraão deixou sua terra. Abraão deixou sua parentela. Abraão afastou-se do seu sobrinho Ló. Abraão abriu mão do seu filho Ismael com a escrava. E agora em Gênesis 22, Deus chama Abraão para a maior prova. Ora, amados, Abraão já havia mostrado fidelidade a Deus quando ele abriu mão de todas essas coisas. Agora o seu filho Isaac estava com seus 12, 13 anos de idade.
Um menino, Abraão com seus 100 e poucos anos, alegre e feliz porque tinha um filho da promessa com ele. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, meu servo. Ele diz: eis-me aqui. E Deus fala: olha, eu quero que você leve e ofereça Isaac como sacrifício para mim, no lugar que eu vou lhe mostrar. Abraão podia chegar para Deus e falar: Deus, vamos conversar. Ó Deus, eu larguei a minha casa. Deus, eu larguei a minha parentela. Deus, eu deixei o meu sobrinho lá no meio do caminho, ele quase morreu. Deus, eu deixei meu filho Ismael ir embora. E o Senhor me deu Isaac. Eu estou na minha velhice, eu vou morrer já. E o Senhor me pede para me sacrificar no meu filho. Ah não, Deus pede outra coisa. Era uma prova. Era uma dificuldade. Mas Abraão, ele reconhecia Deus em tudo. Ele sabia, amado, que a soberania de Deus, que a vontade maior é de Deus, e que ele estava para servir a Deus como você e eu estamos. Muitas das vezes, amado, a prova vem de Deus. E eu quero que você saiba de uma coisa: quando Deus te prova, Deus quer te aprovar. Deus nunca te prova para te reprovar. E toda prova, amado, a Bíblia diz que Deus te ajuda, te abençoa, e você vai passar por ela, porque Deus quer fazer você subir um degrau. Deus quer fazer você chegar para mais perto dele, mas é preciso encarar a prova. E Abraão reconhece a Deus no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis. Ele diz: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, oh glória a Deus, havendo adorado, Abraão é o primeiro homem na Bíblia a usar o termo adoração. E Abraão, amado, ele ia sacrificar o seu filho. Ele ia entregar o que ele mais amava para Deus. Ele usa o termo adoração: eu vou adorar. Eu e o menino vamos subir no monte e vamos adorar a Deus. Olha, nós não vamos pedir nada. Nós não vamos cobrar nada. Mas olha, espere aqui, porque eu vou subir com o menino e eu vou adorar a Deus. E o menino vai adorar a Deus comigo. E depois de eu e ele havermos adorado, nós vamos voltar. Oh, glórias! Que fé, amados. Que reconhecimento de Deus, porque no natural ele ia deixar o menino morto, sacrificado lá, e ele voltaria sozinho, mas ele diz: nós vamos voltar. Ele conhecia Deus. Ele estava dizendo: não sei o que está acontecendo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas existe uma promessa sobre a vida de Isaac. Deus tem algo que eu não estou entendendo. Deus está fazendo algo que eu não estou compreendendo. Mas eu confio em Deus. Eu vou subir, eu vou adorar. Oh, eu vou servir a Deus junto com meu filho. Mas nós vamos voltar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que ser assim, querido. Reconhecer a Deus em meio às provações. Mas muitas das vezes a prova vem e você abre a boca e murmura. Muitas das vezes a prova vem e você já vê derrota. Você não consegue ter uma visão de água, uma visão além da prova. Uma visão de aprovado. Mas eu quero dizer a você um segredo: quando Deus te dá a prova, Deus já te vê aprovado. Deus não te vê derrotado. Por isso, nessa hora, levante as suas mãos e comece a glorificar a Deus aonde você está. Comece a exaltar a Deus onde você está aí. Você que está em meio às provações e não tem conseguido ver Deus até agora, comece a enxergar Deus. Comece a sentir a presença do Espírito Santo aí onde você está, do teu lado, junto contigo, tocando em você, abrasando a sua vida, enchendo você de unção, de poder. E levante as mãos e comece a dar glórias a Ele. Comece a honrar o nome dEle. Comece a glorificar, a exaltar no meio dessa provação. E você verá o que vai acontecer. Precisamos reconhecer a Deus também aonde? Precisamos reconhecer a Deus em meio aos desertos da nossa vida. Não é porque você serve a Deus que você só vai andar em campos de bosque, onde há muitos frutos, muita água para se beber. Não. Você servindo a Deus, você vai passar por momentos em que a sua vida vai ser um total deserto. Não vai haver uma planta sequer. Não vai haver uma sombra sequer para você se esconder do sol. O sol vai arder nas suas costas, vai queimar nas suas costas, vai arrebentar com o seu lombo. Mas você vai estar passando em deserto, você vai estar com sede, não vai ter uma água para você beber. E deserto também é lugar de solidão. Vai ter momentos que você vai passar sozinho. Ninguém vai estar com você. Você está rodeado de amigos, de conhecidos, mas nesses momentos eles não chegam perto de você, não te dão uma palavra, não estendem a mão para te ajudar. Até pode te ajudar, mas não faz isso. Sabe por quê? Porque o momento é teu. É só teu. Não é dele. Foi assim com Moisés. Gênesis 33, versículo 15 diz: se a tua presença não for comigo,
não nos faça subir deste lugar. Moisés estava no deserto, junto com o povo de Israel. E quando ele estava falando com Deus, aí ele estava no meio de um monte, no meio de um deserto. E ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Amado, ele não estava numa casa. Ele não estava no meio de um ar-condicionado. Ele não estava numa casa cheia de coisa, com uma geladeira farta, com um bolso farto, uma conta no banco recheado, um carro novo na garagem. Não, ele estava num deserto, no meio de um monte, já há muito tempo sem se alimentar, em jejum, fraco. Mas ele diz: Deus, se a sua presença não for comigo, eu não vou sair daqui não, eu morro nesse lugar, eu morro nesse deserto, mas para mim o lugar melhor que tem no momento é esse, porque aqui a sua presença está, eu estou face a face com o Senhor, eu estou te sentindo, eu estou te vendo, oh Senhor, eu estou envolvido com a tua glória, com a sua presença, então não me faça sair daqui, a não ser que a sua presença vá comigo. Amado, de que adianta você estar num oásis se Deus não estiver com você? De que adianta você ter uma conta recheada de dinheiro, talões de crédito, de cheque, cartões de crédito, carro novo importado, ternos bons, roupas boas, colégios bons para o seu filho, se Deus não estiver na sua vida? De que adianta isso? É lixo. Mas você pode não ter nada disso e ter a presença de Deus na sua vida. Oh, vai valer muito mais, querido. Oh, porque nos momentos difíceis Deus vai te ajudar. Moisés reconheceu Deus ali, nos momentos do deserto. E nesse deserto que você está passando agora sozinho, você precisa reconhecer: Deus está contigo aí. E a Bíblia diz que Deus pode preparar uma mesa, um banquete no deserto. Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Você precisa acreditar nisso. Precisamos reconhecer Deus aonde? Precisamos reconhecer Deus em meio às enfermidades e dor. Jó é o exemplo disso. A Bíblia diz que Jó era conhecido de Deus. Eu fico imaginando Deus no céu, sentado no seu trono de glória, olhando para a terra. E ele olha lá de cima e observa um homem, Jó, acordando de madrugada às 4 horas da manhã, para sacrificar a Deus e pedir perdão pelos pecados dos seus filhos que talvez tivessem cometido nas festas que faziam. Eu vejo Deus olhando lá do céu e vendo Jó se desviar do mal, Jó se desviar da mentira, Jó se desviar das palavras torpes. E eu vejo Deus catucando os querubins que voavam ao seu lado. Aqui, querubim, olha só, olha lá meu servo como me adora. Eu vejo Deus chamando os anjos: Miguel, vem cá. Gabriel, vem aqui. Olha lá para baixo. Olha lá o meu adorador. Olha lá o meu servo Jó. Eu vejo Deus fazendo no céu propaganda de Jó. Todo mundo no céu conhecia Jó, de Deus falar. E o que acontece com Jó? Tem uma vida regalada? Não. Jó começa a perder tudo porque Deus confiava nele. Jó começa a passar por dificuldade, não porque Deus não confiava, não porque Deus não amava, pelo contrário, porque Deus confiava e amava nele e apostou todas as fichas nele. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó ficou enfermo. A perda dos filhos e dos bens causou dor. A enfermidade, a perda da saúde causou dor física. No versículo 9 do capítulo 2, a sua mulher, a sua companheira, dá lugar ao diabo, abre a boca e deixa Satanás falar através da boca dela. E ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você ainda retém a sua integridade com esse Deus, homem. Abre a sua boca, amaldiçoa Deus e morre logo. Está aí como um cachorro, está aí como um moribundo, ainda fica dizendo que serve a Deus. Não é assim que acontece. Você passa por essa dor, você passa por essa situação humilhante aos olhos deles. E eles abrem a boca, pessoas que estão ao teu redor, pessoas que estão ao teu lado, pessoas que te acompanham, que deviam estender as mãos para você, que deviam levantar. Você diz: você é um cachorro imundo, você é um moribundo, você é um ninguém. Ainda fica exaltando a Deus, amaldiçoa a Deus e morre, homem. Só que no versículo 10, Jó dá a resposta, ele fala: aleluia. Ô mulher, nós receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que Jó é abençoado por isso, que ele não pecou. Aí vem um ápice do livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele fala: doente, moribundo,
O cheiro que exalava do corpo de Jó, amados, cheirava a 20 metros de distância. Não se aguentava chegar perto dele, era um cheiro de podridão. Pois o seu corpo todo soltava secreção, tinha muitos caroços no corpo. Ele abre a sua boca moribundo, fedendo, pobre, sem filhos. E diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne, aleluia, verei a Deus. Jó estava reconhecendo Deus no meio daquilo. Era uma situação de prova, de dor, de enfermidade. Mas Jó estava: eu sei que o meu Redentor vive. E no capítulo 42, verso 5, ele diz: eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora, eu te vejo, os meus olhos te veem. Talvez, querido, você esteja passando por essa situação porque você conhece Deus de ouvir falar. Você conhece o Deus do pastor Luiz Augusto. Você conhece o Deus do apóstolo César Augusto. Você conhece o Deus do pastor Silas Malafaia. Você conhece o Deus do irmão aqui, o Deus da Assembleia de Deus, o Deus da Batista, o Deus da Presbiteriana. Mas você só conhece de ouvir falar. Você não teve um encontro com ele ainda. Os seus olhos não o viram. E Deus quer se mostrar para a sua vida. É hora de você levantar os olhos e declarar: eu sei que ele vive, eu sei que ele reina, e eu o verei. Eu o verei. Essa situação não vai me impedir de ver Deus. Essa situação não vai me impedir de ver o Senhor. Essa situação não vai me impedir de glorificar e exaltar o nome de Deus. Precisamos reconhecer Deus também aonde? Em meio às tempestades da vida. Nós vamos enfrentar tempestades. Muitas das vezes nós vamos sair na nossa trajetória de vida e sem mais ou menos esperarmos, o tempo vai virar e as tempestades vão atingir a nossa vida. E o mar vai ficar revolto, o vento vai ficar forte. Mateus 14 vai falar sobre isso, verso 22 ao 33. Os discípulos estavam atravessando o mar, seguindo uma ordem de Jesus. Jesus havia dito para eles: olha, entre no barco e atravesse para o outro lado do mar da Galileia. Eu vou encontrar com vocês mais tarde. E entre os 12 discípulos no barco, começam a remar. Jesus vai para o monte orar. E a Bíblia diz, amado, que eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Eles tinham um objetivo: chegar do outro lado da margem. Mas por volta da madrugada, bem tarde da noite, diz a Bíblia que levantou-se um vento contrário, uma tempestade de vento. E aquele barco começou a ser assolado. Entrava água de um lado, água do outro lado. Eu imagino aqueles homens pescadores, acostumados com isso, assustados, porque eles estavam no lugar que a história contava que era mal assombrado, onde muito barco afundava, onde muitas pessoas morriam. Dizia que havia monstros marinhos e haviam fantasmas das pessoas que ali morriam. E agora aqueles pescadores acostumados a mar revolto, um tira água do barco, outro tira água para lá, tenta remar para cá, mas não consegue, o vento bate forte, sopra ao contrário, e eles pensando que iam afundar, quando de repente eles olham para um lado e vê alguém andando sobre as águas, e a Bíblia diz que eles gritam assustadamente que era um fantasma, porque eles estavam com medo, eles não reconheceram a Jesus. É interessante quando você convive muito com alguém, mesmo no escuro, à distância, pela silhueta dela, o andar, o jeito, você consegue reconhecer aquela pessoa. Mas eles não reconheceram o Senhor. E eles gritaram: é um fantasma. E o Senhor disse para eles: não temas, não é um fantasma, sou eu. Você precisa reconhecer Deus em meio às tempestades que surgem na sua vida. De repente o vento se levanta, o barco começa a balançar, e ainda que Jesus não esteja no barco com você, amado, você crê que ele está indo ao teu socorro, e que o seu barco não vai afundar, porque ele vai acalmar o vento, ele vai acalmar a tempestade. Reconheça Deus, e ainda que o barco afunde, ele tem poder para fazer o seu barco flutuar outra vez, e chegar ao porto desejado, porque ele possui todo o poder. Mas reconheça Deus, reconheça que Deus está com você, amado. Precisamos reconhecer Deus também aonde? Nas prisões da vida. Atos 16 vai falar sobre isso. Quando Paulo e Silas, depois de haver pregado a palavra, expulsado o demônio de uma mulher, foram parar na prisão. Por que eles foram presos? Porque estavam fazendo a obra de Deus. Chicoteados na praça, as costas sangrando, presos num cárcere inferior com as suas mãos e pés trancadas.
no lugar onde havia ratos e baratas e um cheiro horrível, porque as necessidades fisiológicas daqueles homens eram feitas ali mesmo. Sujeito a tudo quanto é tipo de doença. Era para que os seus corações estivessem revoltados com Deus. Porque talvez na sua mente ou na minha mente passaria o seguinte pensamento: poxa Deus, eu estava pregando a sua palavra, eu expulsei aquele demônio daquela mulher, e olha o que aconteceu comigo, fui chicoteado, estou preso aqui num cárcere inferior, posso pegar uma doença, uma enfermidade, eu não vou sair daqui, não vou mais te servir não, quero ir mais na igreja nada. Não é assim que acontece com você? Você faz uma coisa, você diz, eu não sou reconhecido. Você faz outra coisa, você fala, ninguém olha para mim, ninguém dá valor ao que eu faço. Mas, amados, o homem pode não dar valor, mas Deus está no céu, está vendo todas as coisas. Você precisa reconhecer Deus nas situações da vida. O diabo, ele vem te prender, porque o diabo quer te prender, prender suas mãos, prender seus pés, para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas Paulo e Silas fizeram o contrário. Não abriram a boca para murmurar, mas reconheceram que Deus estava naquela situação. Eu não sei, Silas, o que Deus vai fazer. Deus não me revelou, Silas, porque estamos aqui, mas olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está no controle de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Então vamos louvar e vamos orar ao Senhor. E eles começaram a louvar a Deus, e começaram a orar ao Senhor, e louva a Deus daqui, e ora a Deus dali, e louva a Deus de lá, e ora a Deus daqui, e aquela prisão começou a se encher da glória, do perfume. Eu fico imaginando, amado Deus, no céu, no seu trono sentado, rodeado por querubins e serafins, os anjos louvavam a Deus e adoravam ao Senhor, quando de repente Deus falou, para tudo, oh, aleluia, para, e os anjos não entenderam e pararam. E Miguel chega para o Senhor e fala, Senhor, o que houve? Nós desafinamos. O Senhor não está gostando da canção, nós vamos cantar outra canção. E Deus fala, não, silêncio. Eu estou ouvindo uma outra adoração. Oh, aleluia. Eu estou ouvindo uma adoração diferente. Deixa eu olhar. E Deus abre o céu e começa a olhar para a terra e começa a procurar com os seus olhos. Começa a olhar. E Deus olha, está vindo lá da cidade de Filipos. Da onde? De uma prisão, de um cárcere inferior. Quem é? E Deus fala, há 2 servos meus lá que estão me louvando. Há 2 servos meus que estão lá com as costas chicoteadas, sangrando, queimando, mãos presas, pés atados, mas a sua boca está aberta. Oh, eles não têm boca travada, nem língua de ferro. Eles podem me louvar e me glorificar em qualquer situação. Estão reconhecendo que eu estou no controle dessa situação. Eu preciso ir lá. E Deus pega o seu trono e se locomove para lá. E a Bíblia diz, amado, que de repente há um terremoto. Eu imagino que esse terremoto foi quando Deus pousou com o seu trono em cima daquela prisão. Atos 26, verso 26 do capítulo 16 diz, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Deus, quando pousou com o seu trono, a cadeia tremeu, houve um terremoto e os alicerces romperam e as portas se abriram. De repente, amados, Deus age no de repente. Aguarde de repente Deus. Queira que Deus faça na sua vida um terremoto, que ainda que você não entenda, porque o terremoto de Deus não traz prejuízo, não traz dor, não traz sofrimento. O terremoto de Deus abre as portas, abre as cadeias, liberta vidas, cura. Precisamos reconhecer Deus nas tribulações. Eu não sei qual é a tribulação que você está enfrentando. Eu não sei quais são as prisões que você se enfrenta, mas você precisa reconhecer Deus aí. E quando Deus vier sobre a sua vida através da sua adoração, talvez a sua mão esteja presa, talvez os seus pés estejam presos, mas a sua boca está aberta, comece a louvar a Deus. Comece a glorificar ao Senhor. Na dor, na luta, deixe o céu ouvir o seu cântico de alegria, deixe o céu ouvir o seu cântico de louvor ao Senhor, e você vai ver o que vai acontecer. Nós precisamos reconhecer a Deus em meio às injustiças. Nós precisamos reconhecer a Deus em meio às provações. Nós precisamos reconhecer a Deus em meio aos desertos da vida. Nós precisamos reconhecer a Deus em meio às enfermidades de dor. Nós precisamos reconhecer a Deus em meio às tempestades que nós enfrentamos. E nós precisamos reconhecer a Deus em meio às prisões da vida. E para fechar, nós temos que aprender com o que a palavra de Deus diz. E o que ela diz?
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Talvez você esteja passando uma situação e você não consegue dar graça. Você tem que dar graça em tudo, não é só em boa situação, não, em tudo. Graças a Deus. Eu não estou entendendo, mas graças a Deus que Deus está no controle da minha vida. Você já imaginou se o controle fosse só seu? Quantas coisas ruins iam acontecer na sua vida, mas graças a Deus que o controle está na mão de Deus. Já imaginou se o homem controlasse o oxigênio da terra? Muitas pessoas iam morrer sem. Já imaginou se o homem controlasse a água, a chuva, o sol? Quanto desastre acontecer, mas tudo isso está no controle de Deus. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo um propósito. Então todas as coisas sobre a sua vida vão cooperar para o seu bem. Se você ama a Deus, o que acontecer na sua vida coopera para o seu bem. Ainda que seja uma tribulação, uma angústia, uma prisão, uma dor, que você não entenda, que você sofra naquela hora, esse sofrimento vai ser transformado por Deus em bem, porque vai cooperar para o seu bem, mais na frente você vai entender. E Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou que você está pensando, porque Ele opera em você. Você precisa reconhecer Deus na sua tribulação, na sua dificuldade. Em todas situações, esses homens que eu citei, eles reconheceram a Deus. E em todas as situações que eles viveram, Deus tinha muito mais para fazer além daquilo que eles pensavam. Paulo e Silas não pensavam que o carcereiro ia ser salvo e que aquela prisão poderia acontecer aquele milagre. Deus fez muito mais do que eles pensavam, porque nenhum preso fugiu, todos aqueles presos se converteram, inclusive o carcereiro, e foi batizado o carcereiro, a esposa e os filhos dele, e Deus salvou aquela vida. Por quê? Porque eles oraram, eles confiavam em Deus. José salvou a sua família, a descendência de Israel no Egito. Por quê? Porque confiou, reconheceu Deus em meio às tribulações. Amado, eu não sei qual a situação que você vive hoje, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: comece a reconhecer a Deus no meio dessa situação, comece a louvá-lo, comece a vê-lo nas menores coisas, nos mínimos detalhes, comece a ver que Ele tem dado a você fôlego de vida, comece a ver se mal ou bem tem te dado um salário, comece a ver que bem ou mal não tem faltado algo na sua casa. Você está aí de pé, vivo, você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus, você pode louvar o nome dEle, e você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Comece a reconhecer a Deus nas suas tribulações, nas suas dificuldades, amados. Não só quando está tudo bem, mas reconheça a Deus em toda situação na sua vida e comece a dar graças a Deus, e você vai ver o poder desse Deus agir na sua vida poderosamente. Que Deus abençoe a sua vida.